Deus querido, que Tu possas nesse instante estar trazendo os nossos corações, as nossas mentes cativos à obediência do nosso Senhor Jesus Cristo. Limpa-nos de todo mal, de todo dolo, de todo pecado. Habilita, ó Deus, os nossos corações para serem uma terra fértil, para que a Tua palavra frutifique de acordo com a Tua vontade, que é sempre boa e perfeita. Agradecemos por essa semana, agradecemos pelos Teus cuidados, pelas Tuas bênçãos, agradecemos por estarmos aqui, nós que viemos ao templo. Louvamos-Te por aqueles que nos acompanham remotamente, suplicamos a intervenção graciosa do Senhor nas vidas dos nossos irmãos que estão enfermos, seja acometidos por essa virose ou por outras enfermidades, que o Senhor possa olhar favoravelmente para o Teu povo e trazer restauração. E que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, no capítulo 32. Estamos nos estudos finais da série Deuses Falsos. Gênesis 32, do verso 22 até o 32. Diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó. Na luta com o homem, disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Meus irmãos, ao longo desses meses nós já pudemos constatar, detectar que os ídolos estão presentes nos lugares comuns, nas situações de rotina, os lugares que nós não esperamos, os lugares mais inusitados e muitas vezes não tão escancarados. Muitas vezes preferimos a nossa genialidade do que a própria sabedoria de Deus, o que Deus pensa. Os nossos próprios desejos e impulsos, ao invés da vontade do Senhor. Lutamos por uma boa reputação, independente da reputação de Deus, o que as pessoas estão falando a respeito dele. David Clarkson, um pastor inglês do século XVII, disse as seguintes palavras: Muitos fazem de seu Deus até de inimigo, quando estão com mais problemas, inquietos e perplexos, vislumbrando os riscos que corram sua liberdade, seus bens e suas vidas, do que o desprazer de Deus. Estão mais preocupadas com seu conforto do que com a honra do nome do Senhor. Mas nós temos estudado que há esperança para nós. Existe esperança. Os ídolos não devem apenas ser removidos. É uma das lições que temos aprendido aqui. Mas, sobretudo, substituídos. Não adianta cessar o domínio de um ídolo e aquele local, aquele trono ficar vazio, mas há necessidade de um preenchimento, e somente Deus
pode preencher esse espaço. Não é meramente uma crença intelectual, saber, mas é efetivamente ter uma vida transformada por Deus. E aí nós vamos tratar, à luz desse texto, isso, irmãos. Uma vida que foi impactada por Deus no momento de extrema dificuldade, angústia, indecisão, pressão, medo de morte. Nós iremos notar como que a vida de Jacó foi mudada não apenas por causa do seu nome, que foi dado um outro nome a ele, que deu origem a toda uma nação, a nação de Israel, povo da aliança, mas principalmente aquele encontro transformador com Deus. Jacó estava vivendo momentos de apreensão. Ele havia fugido para um país distante e, a despeito de todas as dificuldades que passara, ele prosperou. Foi um homem que se tornou muito próspero. Ainda assim, seu tio Labão e seus primos se ressentiram e sentiam inveja de Jacó. Ele percebeu que tinha de partir ou enfrentar uma briga, uma guerra, uma dificuldade. Notem que ele deixou algo não resolvido no passado com seu irmão Esaú, e ele resolve voltar, ao invés de pelejar com seu tio, de ter um problema maior com seu tio, que não era muito honesto. Ele decide então voltar para sua terra natal, junto com a sua numerosa família, as duas esposas. Deus nunca validou a poligamia, é sempre válido ressaltar isso. Eles praticaram isso em desobediência e arcaram com as consequências dessa prática pecaminosa. Mas Jacó parte com a sua numerosa família, todos os seus servos e herdeiros. E Moisés oferece uma narrativa paralela, curta, mais significativa sobre Raquel, a esposa de Jacó, que quando partiu, roubou os ídolos da casa de seu pai. Capítulo 31, verso 19. Ela leva os ídolos escondidos na bagagem. E por que ela fez isso? Talvez tenha sido uma espécie de apólice de seguro espiritual. Ela via a necessidade dos seus ídolos. Talvez pensava Raquel, o Senhor iria ajudá-la na próxima vez que ela tivesse com problemas, assim como parecia ajudar a Lia. O Senhor fala os ídolos. Meus irmãos, no entanto, o Senhor não pode seguir conosco com ídolos como uma espécie de garantia contra o fracasso. Se nada der certo, eu tenho isso. Se nada der certo, eu tenho essa garantia. Não. Ele não é um recurso a mais para nos ajudar a conquistar a nossa agenda, os nossos planejamentos, mas Deus é uma nova agenda, é um novo caminhar. Raquel não havia aprendido isso ainda. E a família, que deveria trazer a salvação do Senhor no futuro, estava precisando da graça de Deus. Finalmente Jacó partiu para a sua terra natal, com toda a sua família e seus bens, mas ele recebe notícias preocupantes no verso 6 do capítulo 32. Os maiores temores que ele nutria em seu coração estavam vindo à tona e se tornando realidade. Afinal de contas, por qual motivo Esaú, seu irmão, estaria vindo com um pequeno exército a não ser para se vingar? O que Jacó poderia esperar desse reencontro? E ele age imediatamente. Ele primeiro ora a Deus de uma forma instantânea, então envia um enorme rebanho e servos como presentes para seu irmão, meio que para aplacar a ira de seu irmão. Depois dividiu a família em 2 grupos, pensando que se Esaú atacasse uma das metades, ele fugiria com a outra. Ou seja, ele tinha um plano bem arquitetado para uma possível vingança sangrenta de seu irmão. Depois de todos esses preparativos, quando ambas as metades de sua caravana continuaram em frente, Jacó sentou e passou a noite sozinho. A noite em apreensão. A noite tomado de angústia pelo que eventualmente pudesse acontecer no dia seguinte.
Aquela noite difícil que às vezes a gente não dorme preocupado com alguma circunstância muito urgente, muito necessária. Temos aí no segundo ponto, irmãos, o dramático encontro com Deus. Na mente de Jacó, o dia seguinte seria o ápice de sua vida. Seria o grande entroncamento de sua vida. Ou ele viveria ou morreria. Imagine você deitar-se à noite sabendo que no dia seguinte haverá uma situação que há uma probabilidade de 80% de você morrer. Mais ou menos isso que Jacó tinha. 80% morte, seja uma cirurgia, seja uma dificuldade de qualquer natureza. Toda a sua existência, ele havia brigado com Esaú. No ventre de sua mãe, os gêmeos haviam sido estranhamente ativos. Pareciam brigar já de dentro do ventre. Quando Esaú nasce, geralmente o outro nasce depois, Jacó segura o calcanhar do seu irmão. Ali já havia uma certa rixa e eles cresceram nesse ambiente. Enquanto cresciam, Jacó contendia com Esaú pelo favorecimento e pelo amor de seu pai e também pela honra da liderança da família. E aqui nós vemos, irmãos, nessa família patriarcal, o favoritismo que foi uma tragédia. Uma tragédia sem precedentes na vida daquela família. E finalmente chegou o dia em que Isaac daria a Esaú a bênção ritual que acompanhava o seu direito de primogenitura. Eles eram jovens, e o direito de primogenitura, em outras palavras, era como se fosse a divisão dos bens. Era como se fosse um testamento vivo. Isaac já era avançado em dias, já não enxergava direito, já não estava bem, sabia que em breve iria morrer. E ele queria abençoar, meio que dividir já os bens. Na verdade, ele iria conceder todos os bens a Esaú. Meus irmãos, pela lei, Esaú iria herdar os bens, independente da bênção do pai ter sido dada equivocadamente, tanto que, de fato, ele herdou os bens de seu pai. Mas existia algo a mais aqui. A Bíblia nos conta que Jacó se fingiu de Esaú, o pai meio que soube, disse, olha, os pelos são de Esaú, mas a voz é de Jacó, mas vai assim mesmo. Talvez a minha mente esteja muito fraca, as minhas mãos estão tocando, a minha mente está meio fraca, então eu vou proferir essa bênção sobre o meu filho. Quando Esaú soube, jurou matar a Jacó. Então ele fugiu com medo de morrer, e ele volta para esse palco, ele fugiu para o exílio para salvar a própria pele. Afinal, por que ele roubou a bênção de seu irmão? Como eu disse, na prática não herdaria a maior parte dos bens. Tudo que ele conseguiu foi uma afirmação cerimonial. E por que ele perdeu tanto? Ver a velhice, a morte de seu pai, talvez de sua mãe. Por que ele perdeu tanto para ganhar tão pouco? Certamente queria ouvir de seu pai aquelas palavras abençoadoras. Ele queria, pelo menos em algum momento de sua vida, o reconhecimento de seu pai, um olhar gracioso de seu pai, palavras dadivosas da boca de seu pai. E todos nós precisamos de garantia de nossos valores únicos, proferidos por alguém que estimamos. As pessoas que mais nos machucam não são os estranhos, mas são as pessoas que mais amamos, que estão mais próximas de nós. Uma palavra muito dura de um pai, de uma mãe, uma palavra ingrata de um filho querido, de uma filha querida, isso daí dói muito. Todos procuramos essa admiração profunda, seja em nossos pais, em nossos cônjuges, nos filhos e daí por diante. A vida de Jacó foi uma luta para alcançar a bênção. Lutou com Esaú para ouvi-la da boca de seu pai. Depois lutou com seu tio Labão para encontrá-la no rosto de Raquel e fora enganado.
No dia seguinte daquela lua de mel com Lia, sem saber que era Lia, se viu novamente desiludido e desprestigiado, enganado. Agora Esaú estava seguindo seu caminho. O homem que havia mantido Jacó longe do amor de seu pai, de sua herança, de seu destino, de sua felicidade, esse homem estava indo ao seu encontro, estava vindo com um exército. Amanhã seria o dia D. Passou a noite insone, e o texto bíblico diz que de repente ele foi atacado por um homem. Essa é a descrição bíblica, e eles passaram a noite lutando. Quem era o homem misterioso? Os teólogos vão dizer que era uma espécie de aparição de Cristo, mas Jacó sabe quem é esse homem misterioso, tanto que ele fala no final que eu vi Deus face a face. Esse homem tocou levemente a coxa de Jacó e o imobilizou. Não faz nenhum sentido Jacó ter lutado com esse homem no seu maior momento de fraqueza. Deus é muito mais poderoso do que nós. Que sentido tem isso? Essa luta, esse anjo tinha uma enorme força e uma força sobre-humana. E ele não intencionava matar a Jacó. Não era essa a missão dele. E por que, irmãos, que o lutador se apressa em sair antes do dia amanhecer? Não sei se você já parou para pensar. O livro de Gênesis não oferece muitos detalhes. É um livro que faltam detalhes, mas o que oferece a gente tem que parar para pensar. Por que, afinal de contas, esse lutador, esse anjo, que muitos teólogos dizem que era Jesus, por que quando ele percebe que o dia está amanhecendo, ou seja, aquela noite Jacó não dormiu, teve o seu plano maravilhoso, colocou em ação e ficou ali acordado. De repente ele foi, entre aspas, atacado, abordado por esse mensageiro. E passaram a noite numa luta. E para se desvencilhar de Jacó, o anjo desloca a perna dele. Ele passou o resto da vida andando manco, com a perna deslocada, naquele encontro com Deus. O lutador tinha de sair antes do raiar do sol, do nascer do sol, porque ninguém pode ver o rosto de Deus e continuar vivendo. Ninguém. Era de noite. Estava tudo escuro. E noite no mundo antigo era noite de verdade. A gente só tem noção do que é a noite quando falta energia e quando não tem lua. Aí a gente tem uma pequena noção do que é noite. No mais não, a gente acende luz, todo lado tem luz dentro do carro, luz na igreja, luz em casa, em todos os cômodos, a luz do celular e daí por diante. Mas a noite naquele tempo era noite densa, pesada, você não enxergava quase nada. Na roça, as pessoas de antigamente esperavam a lua para saírem, e saíam com bastante cuidado, porque se aparecesse cobra ou bichos peçonhentos, aí ficava um pouco difícil a vida. Mas percebam que Jacó não dormiu aquela noite e lutou com Deus. E quando estava amanhecendo o dia, foi necessário que a sua coxa fosse deslocada para que ele liberasse aquele anjo. Mas o que chama a atenção é que Jacó diz: eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Os irmãos lembram da bênção que ele buscou no pai? Os irmãos lembram do contentamento que ele procurou em Raquel, não encontrou? Agora sim, ele está no lugar certo, na luta certa, com Deus, procurando a bênção de Deus. O texto bíblico é enfático em dizer que Deus o abençoou ali mesmo. Não existe nada melhor do que a convicção de que nós contamos com a bênção de Deus. Nada melhor do que isso. Nada mais reconfortante do que isso. De que nós somos abençoados pelo Senhor. Ele havia ficado coxo para sempre, mas ainda assim realizado.
Um homem realizado. Ele havia sido humilhado, mas encorajado. Ele ganhou, lutou com Deus e venceu em sua própria fraqueza. Para sua surpresa e alegria, quando ele finalmente reencontra o seu irmão, que foi motivo de preocupação durante todo aquele regresso, especialmente aquela noite insone de luta com Deus, ele descobre que o seu irmão vinha em paz. Eles têm aquele reencontro de antigamente na rodoviária. Parentes, eu lembro disso da minha mãe, quando nós íamos para o Nordeste, raríssimas vezes que nós íamos ao Nordeste, mas era raríssimo. Nós fomos umas 2 vezes, e fomos uma vez para morar 1 ano lá. Eu me lembro que quando nós chegamos na rodoviária e ela viu minha avó, elas se abraçaram, elas ficaram abraçadas. Ali parece que parou o tempo. Ficaram abraçadas ali quase 5 minutos. Chorando, saudade, não sei, aquele tipo de coisa. Quem é mais antigo sabe o que eu estou falando. A distância, há um tempo atrás, era a distância. Hoje não é tanto assim. Então, para sua surpresa, Esaú vem ao seu encontro em paz. O abraça. Eles se saúdam e voltam para casa. E aquela rixa cessa ali. Meus irmãos, o que nós podemos aprender em relação a esse episódio da vida de Jacó, ou a vida de Jacó de maneira geral? Durante toda a sua vida ele tinha ídolos. Um ídolo da busca pelo reconhecimento, seja do seu pai, afirmação em um relacionamento. Acabou tendo um relacionamento conturbado. Poligamia é um problema sério, sério mesmo. Então ele percebeu que em nada dessa terra ele iria encontrar satisfação. É que nós temos enfatizado aqui que os deuses não entregam aquilo que oferecem, aquilo que prometem. E em nenhuma batalha da vida de Jacó ele saiu vitorioso. Ele trabalhou 14 anos por um dote. Eram 2 anos no máximo. Enganado pelo seu tio, 14 anos por um dote. Com seu pai nunca mais o viu, sua mãe também nunca mais a viu. E a pessoa que ele menos queria encontrar no mundo, seu irmão, teve de reencontrá-lo. Jacó não age como um paradigma moral, mas muitas vezes como alguém tolo, desonesto e até mesmo depravado. Ele não merece nenhuma bênção de Deus, nenhuma, porque Deus é santo, porque Deus é justo. E por que Deus iria fingir fraqueza? Porque Deus aqui simula fraqueza, né? Não é fingir da ideia de mentira, mas porque Deus simula fraqueza para não matá-lo, então daria pistas sobre quem era e abençoá-lo por nenhum motivo plausível, apenas por ter sido segurado ali por um homem desesperado. Por que Deus faria isso? A resposta a essa pergunta, meus irmãos, vem na própria Bíblia, quando o Senhor Jesus de novo aparece como homem. Aqui foi apenas uma pequena amostra. Ele aparece como homem, e no escuro com Jacó, Deus fingiu fraqueza, entre aspas, para salvar a vida de Jacó. Mas no escuro do Calvário, e não é à toa, 3 horas da tarde, densas trevas pelo relato dos evangelhos. Quando o Senhor é pregado na cruz, fica escura aquela região, há um eclipse que acontece. Toda a região é como se estivesse de noite. De meio-dia para a tarde é como se estivesse de noite. E no escuro do Calvário, o Senhor apareceu como um homem e se tornou realmente fraco para nos salvar. Quando encarou a cruz, embora pudesse ter desistido,
Cristo se manteve em obediência pelo custo das nossas vidas, para que pudéssemos herdar as bênçãos de Deus. Não bênçãos para Ele, mas bênçãos para nós. Por que Jacó chegou tão perto de Deus e continuou vivo? Porque Jesus veio em fraqueza e morreu na cruz para pagar os pecados. Meus irmãos, tudo isso daqui é uma sinalização de algo maior que iria acontecer alguns séculos depois, alguns milênios depois. Que era justamente a obra do nosso Redentor. Como eu disse no domingo passado, na mensagem do culto à noite, nós somos da cruz para cá, somos das gerações mais privilegiadas. Nós temos a revelação de Deus, nós temos o relato e a fé, a confiança de que está tudo consumado. O Senhor Jesus disse que muito mais bem-aventurado é quem não viu a Ele, a sua obra efetivamente e creu. Quantos atentados contra a Bíblia, quantos atentados contra essa verdade revelada, quantos atentados para que a nossa fé fique instável, para que saiamos do trilho, para que creiamos em qualquer coisa, menos na palavra do Senhor. O que era bênção maior, já aconteceu. Então que Deus, meus irmãos, aplique essa palavra aos nossos corações. Que possamos identificar os ídolos que estão presentes em nossas vidas. Ao longo dessas quartas-feiras, nós temos pensado na multiplicidade de ídolos. Naturalmente que nós não vamos conseguir tratar sobre todos eles, ou repelir a todos, mas é uma noção para que nós tenhamos recursos para exercitar o nosso discernimento espiritual. Para Deus nos mostrar. Que tenhamos a coragem de lutar não contra Deus, mas de lutar contra os nossos ídolos. De retirá-los, de deitá-los fora. Porque se existe idolatria no nosso coração, não tem reinado de Deus. Não existe reinado de Deus. E não basta apenas deitar fora os ídolos, é preciso ter uma vida transformada por esse Deus. Então que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações.